Boa tarde, Deputado, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo, Tu- prazer falar contigo. Obrigado pelo convite pra- também. Prazer é meu. Quanto tempo, né? Pois é, e como é que tá essa vida de mamãe aí? Deliciosa, meu melhor papel, deputado. Acho que se eu É, pudesse, eu só faria isso, viu? É aqui que o em bichinho casa, da política pega a gente, né? não vou nem mostrar, mas está um tumulto aqui ao lado do meu, do meu escritóriozinho que eu improvisei. Olha aqui como é que funciona. Ó. Aí, ó. Eva. Tem o escritório da Aliás, Maria Clara. Quando ela tá brava que eu só fico trabalhando, ela vai trabalhar junto aqui. aqui a gente tenta, mas o Otávio é um furacão, não dá muito certo, não. Aliás, eu vi a Maria Clara bebendo leite, achei linda ela fazendo a É, eu, campanha do leite. eu aceitei o desafio do Turra e ela também Uhum. aproveitou e tomou leite também. Uma graça, parabéns. É, isso aí. E aí, muito frio aí no sul? Um dia bonito de sol, mas já frio, né? Hoje tá bem frio, mais até do que ontem. O problema é que esse dia de sol aqui ele não corresponde a uma beleza física, né? Porque não chove. A gente até teve, ontem choveu um pouquinho aqui em Porto Alegre, semana passada uma boa chuva, mas não chega a resolver, né, Silvio, o problema que nós temos hídrico Uhum. aqui, que é muito complicado, viu? Falando em leite, a nossa produção de leite está com grandes problemas, porque você não tem pastagem, né? E isso é uma grande dificuldade que a gente enfrenta. E se nós olharmos o clima futuro, infelizmente a perspectiva não é positiva aqui para o sul do país para a próxima safra, né? O pessoal agora se Mas isso é, prepara para plantar o trigo e tudo, né? Mas dentro de uma dúvida enorme de clima que nós temos pela frente. isso é recorrente? É todo ano ou vocês vêm notando essa diferença agora? Não, na verdade, assim, a cada 3 anos nós tínhamos um ano ruim, né? Isso era uma média, vamos dizer assim. Só que tinham 6 ou 7 anos que, graças a Deus, o clima foi muito bom. E talvez a gente nem se preocupasse, mas esqueceu até o que era tempo ruim, né? Só que desde novembro do ano Uhum. passado, nós não estamos tendo chuva regular aqui, né? Como disse, a chuva desse ano de fevereiro para cá choveu há 20 dias e semana passada, né? Mas não uma chuva Entendi. para resolver o problema, né? Talvez agora, na semana, possa ter mais uma chuva, mas os meteorologistas não enxergam aí uma perspectiva muito de normalizar, de juntar água, digamos assim, né? Então, não é que seja anormal ter uma seca. O fato é que nos últimos anos foi muito bom e agora uma seca muito forte. Foi uma das Uhum. maiores da história do Rio Grande do Sul até. Num ano que já é bem complicado, né? O senhor sabe que aqui, a gente em São Paulo, a gente não tem essa dimensão do campo, né? E ontem a gente viu a previsão de possível chuva por aqui, e a gente falou, essa é a maior definição do tanto faz, porque a gente está dentro de casa e tanto faz, se chove, se faz sol, porque a gente não pode sair. Mas a grande realidade é que tem toda essa produção agrícola acontecendo lá fora, e que É, depende muito da chuva ou do sol, né? inclusive o apoio que o governo está tentando dar, né? Hoje saiu uma medida do BNDES prorrogando para o último ano da parcela, os investimentos e tal. Ela colocou um prazo de 9 de abril para ter uma prorrogação de dívida. Só que de 9 de abril para cá a seca piorou, né? E mais de 100 Entendi. municípios o produtor não poderá ter o apoio. E aí, claro, eu me preocupo, Silvia, sobremaneira pelo seguinte, porque nós já temos uma crise econômica em razão da pandemia, e agora nós no Rio Grande do Sul vamos ter uma crise a mais, justamente o problema da seca. Nós perdemos a metade da nossa safra de grãos, Uhum. soja, né, o que vai, consequentemente, tirar muita capacidade de consumo do mercado aí, né, nos próximos meses. Né? Entendi. Bom, então eu vou fazer um corte aqui na nossa conversa para a gente iniciar oficialmente a nossa Tá certo, live, tá bem, então, né? tá ótimo. Porque se deixar, a gente puxa aqui o fio da conversa e Isso, vai longe. isso. Bom, meu convidado hoje é o deputado Jerônimo Guggen. Ele é gaúcho, ele é advogado de formação, cumpriu 2 mandatos de deputado estadual lá no Rio Grande do Sul e está no seu segundo mandato agora para deputado federal pelo PP, né, deputado? Isso. E
eu sempre tive muita proximidade com o deputado Jerônimo por causa de uma pauta especial dele, que era de combate à corrupção e fraudes, e isso marca a trajetória do deputado. Então, a gente vê que ele tem diversos projetos que combatem falsificação, contrabando, fraude e tudo mais, e também as suas votações na Câmara, elas sempre foram muito coerentes com essa marca dele. Então, ele votou a favor do impeachment da Dilma, votou a favor da PEC de teto de gastos públicos, da reforma trabalhista, da investigação do presidente Michel Temer na época, e continua nessa mesma toada. Então, eu começo a nossa conversa falando dessa questão de combate à corrupção e a fraudes e tudo mais. Quero falar um pouquinho do momento Covid, o que a Câmara pode fazer, e quero falar, aliar a esse momento Covid, a questão da recuperação judicial, porque o deputado tem um projeto importante de recuperação judicial do produtor rural. A nossa conversa ela vai no máximo até as 14, porque o Instagram corta a nossa transmissão, já fomos vítimas várias vezes, e depois a gente sobe o vídeo para o canal no YouTube, fica disponível para todo mundo. Eu convido todos a fazerem perguntas aqui mesmo na caixinha de comentários, que à medida que der a gente vai lendo e respondendo. Deputado, eu te dou alguns minutinhos, mas aí a gente começa com as perguntas. Vamos lá, Silvia, mas já podemos... Vamos direto? Vamos direto. Então, tá bom. Eu acompanhei muito o PL do senhor, aquele 6279, se não me falha a memória, e era o... Não, 6229, né? 6279 é do produtor rural, 6229 eu é o de cabeça do... eu não lembro os números, Silvia. Aí vai... Então, vamos lá, vamos de novo. O do crime hediondo para contrabando e falsificação de agrotóxicos. Esse era um PL que a gente trabalhou muito e a gente tinha muita preocupação com essa situação. Por muito tempo, o contrabando e o uso de agrotóxicos ilegais no Brasil, ele chegava a quase 25%. E aí a gente sabe que o consumo desses produtos regulares, registrados, tem baixíssimo risco, mas é impossível prever os impactos do uso do produto ilegal. E aí o senhor trouxe um PL muito bom, na nossa opinião, que torna crime hediondo, mas ele acabou... Olha o Fernando aqui. PL 2079 de 2015. O Fernando era o nosso... era o condutor da questão do agrotóxico ilegal. Então, a gente... Até me perdi aqui. Vamos de novo. O senhor colocou a questão do crime hediondo, que era muito importante para a indústria, principalmente, esse ponto. E aí esse PL ele acabou sendo um pouco segurado justamente pela questão do crime hediondo, tinha uma discussão sobre a banalização do crime hediondo e tudo mais, e ele continuou tramitando. Mas aí eu vi que o senhor agora acabou de fazer um projeto que também fala de fraude para produtos farmacêuticos e também falsificação de álcool gel, que tem tudo a ver com a Covid. E o que eu achei mais interessante é que o senhor incluiu a questão do superfaturamento de obras para a saúde ligadas à Covid. Comenta um pouquinho sobre isso, sobre essa sua trajetória e sobre os resultados que o senhor espera. Bem, Silvia, só antes, você relatou um pouco das posições passadas, né? O que mudou agora é um pouco da dificuldade pela polarização ideológica que nós temos aí, mas eu tenho tentado ser coerente também. Eu apoio o atual governo, eu fiz de tudo para tirar o governo anterior, mas eu também tenho dito que tem muita coisa errada, no meu ponto de vista político, nesse momento, que está gerando crises desnecessárias, né? Agora, você ter coerência nesse momento, você apoia dos dois lados, está bem difícil, né? Mas eu vou seguir justamente com esse caminho. E eu não poderia deixar de trabalhar esse tema, né? Porque eu entendo que o contrabando, a falsificação, ele gera uma concorrência desleal e uma enorme injustiça num país injusto tributariamente. A culpa de tudo isso é o país, né? Você tem uma carga tributária que obriga poucos a pagar e a maioria tenta sobreviver correndo fora e vendendo do jeito que dá para sobreviver, muitas vezes. Claro que no meio disso também tem aquele que é sem vergonha mesmo, que quer fazer um negócio para fazer errado. Então, nos projetos dos defensivos, eu achei muito complicado uma posição. Eu tive posições oficiais de líderes do setor que chegaram para mim e disseram: olha, deputado, deixa nosso produtor buscar, deixa nosso produtor
buscar o defensivo no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, onde for, porque é mais barato. Eu entendo sempre, Silvia, que você tem que lutar para ter uma reforma tributária interna, para fazer justiça tributária interna, mas não justificar algo que não está certo, né, para, assim, está errado aqui, então traz o errado de lá. Porque você tem um reflexo enorme. Você tem a perda na saúde pública, a perda ambiental, e os assaltos nas propriedades rurais aumentaram muito, porque hoje o defensivo ele vale ouro. Né? E aí você acaba tendo quadrilhas. A semana passada, de novo, produtores aqui no Rio Grande do Sul foram lesados, né? Porque justamente você não tem esse controle de segurança. Então, qual foi a minha primeira ideia? Vamos diminuir a criminalidade no campo, punindo aqueles que vendem ou recebem ilegalmente, porque, lamentavelmente, também tem produtores rurais que acabam recebendo. Né? Mas quem recebe estimula o crime. E você não pode imaginar que vai ter polícia para ir cuidar o interior, se nem tem pessoas fisicamente para cuidar a cidade, imagina cuidar o interior. Então, a minha ideia foi essa. Eu tive muito... Aí não é... A bancada do PT foi dura o tempo inteiro. Aliás, agora, nesses que você citou da saúde, eles dizem que eles não apoiam projetos que mudem o Código Penal. Bom, de certo, eles querem apoiar mesmo a bandidagem, e com certeza é. Né? Então, eu tive muita reação. Tive também da frente parlamentar, o relator é o atual presidente, ele nunca conseguiu se desvencilhar daqueles que acham que tem que deixar livre, né? Essa posição foi parar lá dentro da frente parlamentar, e o projeto está lá pronto, na última votação, há bastante tempo. Né? Eu agora, assim que voltar, vou pedir a troca do relator, porque eu não consigo entender. Né? Eu quero defender o produtor. E na reforma tributária a gente poder ter aí uma adequação, a Anvisa também está reconhecendo outros registros aqui, que era um problema também, mas nós precisamos avançar porque a criminalidade no interior está muito grande e o defensivo é o principal fator. Bom, eu entrei numa negociação porque eram dois projetos, um que tirava o crédito de quem fosse pego com esse produto ilegal, né? Esse ficou mais difícil de aprovar, mas esse outro a gente trocou por crime contra a saúde pública. Ele tem o mesmo efeito de hediondo, só que tem outra classificação. Eu até entendo, se todo mundo transformar tudo em hediondo, o hediondo perde a sua eficácia. Né? Mas ele está pronto para votar, Silvia. E eu tenho trabalhado no bastidor aqui para que a gente possa aprová-lo. E o objetivo desse projeto não é punir o agricultor que, porque é mais barato ou é liberado lá e aqui não é, que é um erro do Brasil. Nós não liberamos, mas a Anvisa avançou. O objetivo é tentar cercar um pouco a criminalidade no meio rural, né? Porque no momento que você tem uma cadeia ilegal dessa, você está estimulando o cara a ir assaltar uma propriedade rural e, às vezes, tirar a vida de produtores. Eu tenho feito muito esse debate, os produtores me cobram bastante isso, mas agora já há um entendimento, então já avançou. Né? A gente vai proteger a indústria, vai proteger o produtor, porque também, às vezes me acusa assim, porque esse projeto é bom para a indústria. Sim, é bom para a indústria, porque nós temos 30% de mercado ilegal no Rio Grande do Sul. A indústria não vai fazer benevolência com o produtor. Esses 30% de mercado que a indústria perde para o ilegal, ela vai colocar no preço do legal. Consequentemente, você vai ter uma perda de mercados cada vez maior. Então, esse é o meu entendimento. Né? Esse projeto está pronto para votarmos, né? E vamos ver como vai funcionar. Mas aí surge a pandemia, Silvia. Surge esse momento duro que nós estamos vivendo. O Brasil já não tem dinheiro nem para a saúde normal. Nosso SUS já é um horror. E aí, de repente, vamos ter que gastar só no Corona Voucher, 150 bi já foram gastos. Fora o resto todo, as empresas tentando sobreviver e isso aí. E aí começa a aparecer aquilo que é triste, né? No Rio de Janeiro, as fraudes em cima de um dinheiro que não tem. Santa Catarina, aliás, hoje eu acho que prenderam alguém aí em Santa Catarina ou em algum estado. Aqui no Rio Grande do Sul, o prefeito sendo preso. Né? Meu Deus do céu, o Brasil não tem dinheiro, está gastando o que não tem. E ainda tem aquele oportunista. Para mim, só a pena de morte para resolver isso, porque você está matando gente para desviar dinheiro público, né? E que todo mundo vai pagar essa conta depois. Né? Além disso, Silvia, eu vou te dizer assim, é triste, é lamentável, né? Mas a minha filha, a minha esposa, a minha família foi vacinada com vacina falsa, né, de H1N1. Né? E só quem vive isso para saber ver a família sendo picada por uma injeção
que tu não sabe o que tem lá dentro. Né? Aquela região Teve algum impacto, deputado? Elas Então, sofreram graças a alguma Deus, não. rejeição? Quero imaginar que tinha água lá dentro daquele negócio. Que horror! Mas veja bem, e quantas pessoas não tinham o dinheiro, tiveram que fazer um esforço para pagar, né, a vacina, porque compraram a vacina, para ajudar o Estado a controlar uma gripe a mais, vamos dizer assim, e alguém tirando proveito da vida das pessoas, não porque a minha família teve esse problema, eu só pude vivenciar, mas quantas fraudes existem por aí, quantas não são descobertas, porque uma ou outra são descobertas, a maioria não é descoberta, e nós vemos o país esvaindo as suas riquezas, a economia brasileira. Então, nesse ponto, eu consegui já aprovar a urgência, né? Nós vamos dobrar a pena para quem vender álcool gel, para quem vender remédio, vacina. A saúde é pior, qualquer falsificação é ruim, mas a saúde é pior ainda. E no meio de uma pandemia. E vamos transformar aí, sim, em crime hediondo aqueles que, no meio dessa situação, e aí não é só para respiradores, é para qualquer coisa, fraudar a licitação. A licitação é dinheiro público e é dinheiro do cidadão. Então, nós estamos aguardando aí votar. A urgência está aprovada e a qualquer momento ele pode ser votado. Essa pena, ela inclui também o superfaturamento de produtos, deputado? Porque a gente viu o álcool gel aqui custando R$ 100 o vidro. Eu tenho aqui no supermercado da esquina da minha casa a máscara, o kit de máscara vendendo a R$ 120, 5 máscaras descartáveis. Isso está incluído ou é só para superfaturamento público? Não, é no caso das licitações, né, Silvia? Eu já tenho projetos dessa... Infelizmente, aquilo que é mercado privado é um pouco mais difícil de você regrar, né? Oferta, demanda e tal. E bom senso nessa hora é difícil de achar. Mas eu priorizei essa questão da licitação que envolve realmente os recursos públicos, né? Não, e é ótimo. E aí a gente já tem visto mesmo, né? Eu vi uma menção a esse seu projeto nas investigações envolvendo o governador Witzel a semana passada, justamente por causa do superfaturamento. Não tem nada comprovado ainda, mas... Foi uma casualidade, mas, enfim, ajudou a mobilizar o projeto, né? Eu apresentei o projeto e, em seguida, Santa Catarina explodiu lá essa dúvida, prenderam um prefeito aqui no Rio Grande do Sul, e no mesmo dia o Witzel teve o problema lá. Que eu quero crer o seguinte, que o Rio de Janeiro não deve ter uma escola de crime, né? Porque é o mesmo método, contrata a mulher, faz não sei o quê. E aí vem, só me permite, né, Silvio, uma coisa mais triste ainda nisso, porque a nova política entra fazendo pior que a velha política. E aí o que o povo brasileiro vai achar nessa hora, né? Para que rumo ele vai, se muda e piora. Né? É por isso que a gente tem que ser duro. Eu sempre entendi que uma sociedade, quanto mais leis tem, mais demonstra a sua desorganização. Né? Porque não precisaria ter uma lei para dizer que não pode fraudar uma licitação. Isso é óbvio que não pode. Mas acaba que o Brasil tem que fazer um monte de lei, e eu dou um exemplo, tem que fazer a lei proibindo usar o canudinho de plástico, porque isso está matando as baleias no oceano. Bom, tudo bem, mas se o cidadão usar o canudinho e não botar no chão, a baleia não vai comer o canudinho. Quer dizer, aí tem que fazer uma lei para dizer que não pode. Lamentavelmente, o Brasil, a situação nossa da sociedade tem que regrar para que, pelo menos, diminua, porque, infelizmente, sempre vai ter gente descumprindo a lei. E a gente vê realmente um desvirtuamento do uso da legislação, né? Essa questão do canudo, agora com a Covid a gente vê o quanto é importante o uso do plástico, né? Porque ninguém quer usar a seringa de vidro reutilizada, ninguém quer a bolsa de sangue que não seja de plástico descartável. A gente tem visto as máscaras, inclusive, e tudo mais, a gente tem visto a importância do uso do plástico, que vem sofrendo um preconceito tamanho, justamente por causa dessa questão daquelas imagens horrorosas do canudinho na baleia, na tartaruga, tudo mais. E justamente, se a destinação fosse correta, eu até vou fazer uma propaganda aqui. O meu convidado dessa semana ainda é o Rando, do Impev. Na quinta-feira eu vou falar com ele sobre recolhimento e reciclagem e tudo mais. Aí. Acho que a gente pode seguir nesse tema. Bom, bacana. Pegando ainda essa carona na questão da pandemia, a gente tem visto muitas ações do Legislativo para trabalhar na urgência vários temas ligados à pandemia. E eu tenho
absoluta certeza que tem várias iniciativas importantes que foram aprovadas. Eu tenho acompanhado diversas, inclusive fico muito feliz com a ajuda que foi aprovada semana retrasada para profissionais da saúde que tiverem alguma dificuldade e tudo mais, para familiares e tudo mais. Mas a gente tem visto também uma oportunidade que todos os stakeholders, para não dar nomes, estão aproveitando para fazer passar diversas questões usando essa situação da urgência. O senhor vê essa sensibilidade dos deputados para segurar esse tipo de oportunismo ou não? Acaba entrando nesse movimento? Bem, Silvia, pelo que eu estou percebendo, né, hoje eu fiz uma reunião com a minha equipe, eu não sei se até setembro nós vamos a Brasília. Pelo que eu estou vendo, não. Né? Pelo que eu estou percebendo aqui. E isso me deixa muito preocupado, porque a gente está votando, tudo por aqui, mas são poucos os que estão lá em Brasília, são os líderes. Né? Então, acaba fazendo a pauta e, de uma hora para outra, a gente acaba vendo um projeto como o da recuperação judicial, que há 2 semanas atrás entrou às 19 horas da noite daquele dia para votar. Aí chega uns ligando para a gente, Jerônimo, olha esse projeto aqui. Né? Segura, pelo amor de Deus. Não estava previsto, como é que eu vou votar? Uma recuperação judicial em casa de pantufa às 7 horas da noite. Né? Assim, aí tentei fazer algumas articulações. Olha a justificativa que o relator me deu. Meu pai e minha mãe estão com a Covid, eu tenho que votar hoje para ir embora. Disse, não, mas peraí, vai lá, cuida do pai e a mãe, vota um projeto outra hora. Né? E você acaba gerando riscos para setores e injustiças até para outros. Então, isso tem me preocupado demais. Né? O processo legislativo, com essa questão da pandemia, ele está ficando assim muito perigoso. Porque o que é pauta de votar uma urgência, um projeto como talvez esse que eu estou propondo das vacinas, que é uma questão realmente do interesse de todo mundo, é fácil de votar. Mas eu posso te afirmar, a maioria dos projetos, mesmo que consensualmente, 85% ou 90% dos deputados não sabem o que está dentro do projeto de lei. Porque na rotina normal que nós temos, Silvia, você acompanha lá o Congresso, a gente já não sabe de tudo, a gente sabe das pautas que tem vinculação. Né? Os demais a gente segue a orientação do líder da bancada. E no processo remoto isso piorou. Né? Porque o texto, efetivamente, ele não é distribuído como deveria. Então, claro, você tem condição de se concentrar, olhar, tem condição. Mas a nossa rotina, olha aqui, ó, isso aqui é a minha vida. Ó, eu até fiz isso já é o início da semana. Hoje, aqui está todo... Você ainda tem que acompanhar a sessão, você ainda tem uma rotina de dentro de casa aqui. Né? Eu hoje de manhã acordei, limpei, arrumei a sala, lavei a cozinha, fiz uma mamá da minha filha, agora ela saiu dar uma volta de carro com a minha esposa, porque uma criança de 3 anos de idade dentro de casa não é fácil. Imagina se vai estar olhando um por um dos projetos de uma pauta que entra em última hora. Então, isso eu não estou satisfeito. E se a coisa demorar demais, né, isso pode ser muito prejudicial. E dá poderes excessivos para os líderes. Então, o que semana passada aconteceu? Isso eu até gostei. O líder da nossa bancada nos ligou individualmente para cada um, dizendo que cada deputado deveria escolher um projeto, né, para que fosse priorizado no colégio de líderes. Eu coloquei esses 2 meus aqui, né, que na verdade é um mérito só. Né, vamos ver o que vai avançar. É menos pior. Agora, quem me garante que todos esses projetos vão vir ao meu conhecimento, serão publicizados para que eu tenha conhecimento? Daqui a pouco o meu projeto é interessante para o meu eleitor, para a minha área de atuação, e não é para uma outra. E nós vamos votar simbolicamente. Então, essa é a preocupação que eu tenho com relação a esse processo legislativo que estamos vivendo. Olha, deputado, parece até que a gente combinou, mas não, quero deixar bem claro. Esse PL 1397, nós da Think Brasil estamos trabalhando muito contra o texto atual. A gente tem uma proposta de alteração, a gente sabe o tamanho do prejuízo que ele pode causar para todas as empresas e tudo mais. Mas nós sentimos essa questão da votação virtual muito na pele, porque soubemos num dia que ele iria para a pauta, naquele dia nós trabalhamos duramente para tirar da pauta, conseguimos tirar por 3 dias,
E aí chegou no terceiro dia, o autor estava lá em Brasília e a gente não podia estar. E ainda que a gente tivesse, a gente não teria acesso à Câmara, né? Não conseguiria falar com os deputados, Silvia, e tudo mais. Só para dizer, o 1397 é esse da recuperação judicial. É esse, é. Ainda temos o do Hugo Leal, e veja que quem está falando aqui é o autor da proposta do projeto que autoriza o produtor rural, pessoa física, a pedir recuperação judicial, que sou eu. E veja, eu apresentei em 2012, 2013 esse projeto, e nós nem estávamos perto da crise que hoje nós vivemos, né? E de lá para cá, eu percebi, primeiro que você tem que criar uma regra, né? Cria a regra que é mais seguro para todo mundo. Mas o projeto, como está e como foi aprovado este outro, ele é muito ruim para o produtor rural, porque você vai gerar uma facilidade de ter o acesso à recuperação judicial, e num Brasil que já está cada vez mais excluindo o produtor do crédito oficial, do crédito bancário, o produtor cada dia depende mais das empresas, cerealistas, cooperativas, trades, revendas, para bancar o custeio da sua lavoura, o crédito vai diminuir cada vez mais. Então, por isso que da forma como estão tratando desse assunto, é irresponsável. E a gente já vê até alguns casos aí jurídicos, gente fazendo propaganda, entra com a recuperação, que pode ser a tua saída. Não, nós vamos ter falência de produtor rural. Mas aí também, Silvia, eu tenho feito uma crítica, já não é de agora, continua, né? Não é de agora, mas não mudou no atual governo, a falta de uma visão do poder público para tratar o tema do endividamento agropecuário vai fazer com que muitos produtores se sintam estimulados a justamente buscar a recuperação judicial como saída. Então, são dois fatores. A falta de uma regra clara e a falta de uma política que tente diminuir essa questão do perfil da dívida do agro, porque nós estamos tendo, aqui no Sul, o pessoal não colheu, vai virar dívida. Nos outros estados, o problema do dólar. Tem gente que fez o contrato com o dólar a um determinado valor, não travou esse contrato e o dólar subiu. Quer dizer, isso também vai gerar perda de renda, certo. Daqui a pouco vira endividamento. Nós temos setores como arroz, como o café, o leite, tantos outros que já vêm de um processo de endividamento. Então, esse é um combinado de falta de regra e de falta de política pública que é muito perigoso para um país que vive do agronegócio como nós vivemos. Sem contar, deputado, falando um pouco da recuperação judicial como um todo, independente do produtor rural, o que a gente vê é que ela está sendo prometida como a solução dos problemas, né? A gente acompanha aqui, eu acompanho muito de perto a questão da recuperação judicial. Só 10% das empresas que entram em recuperação judicial efetivamente se recuperam, então ela não é o remédio, ela não é a solução. Porque ela questão tem um custo, Silvia, operacional, e ela exclui do crédito. Como é que você aumenta o teu custo e não tem financiamento para isso? Esse é um grande problema, né? E uma outra questão que está sendo colocada nesse PL 1397 é que todas as empresas com 30% de redução de faturamento poderiam solicitar e ficar até 240 dias sem pagar suas contas. Isso quer dizer, é uma moratória geral. Eu imagino que o produtor que está aqui na outra ponta vai sofrer muito, porque desde o distribuidor aqui vai parar de pagar, que vai parar de pagar a transportadora, que vai parar de pagar o produtor e assim por diante. E a mesma coisa no comércio em geral. Então, se eu pego uma loja de sapato, ela vai parar de pagar a distribuidora, que vai parar de pagar a indústria, que vai parar de pagar o fornecedor de borracha, o curtume e tudo mais. Então, você vai gerar uma quebradeira enorme. Sem contar que hoje no Brasil são 12 mil processos de recuperação judicial. O PL 1397 ele traz um potencial de até 25 milhões de empresas dando entrada ainda esse ano. Quer dizer, a gente quebra, além de tudo, o judiciário. E para fechar, ele pode ser pautado hoje no Senado e a gente não conseguir fazer mais nada. É que, Silvia, não é só parar de pagar. Você para de pagar de maneira impositiva, mas você também tira o dinheiro do mercado, e aí não gira, né? Você não só não gira porque não pagou, mas também não gira porque não tem acesso a outro crédito, né? Ninguém pode te executar e imagina o custo do crédito como vai subir.
né? A gente não tem ideia do que isso vai gerar na economia. E aí tem o tal do risco o risco Brasil, né? Que muitas vezes a gente não entende como é que esse juro que está abaixo na Selic não chega até todo mundo, é porque o país é muito inseguro. Aí vem aquela questão, a grande insegurança que o Brasil gera, seja jurídica, seja política, né? De toda a ordem, que é isso que eu também me preocupa. A saída dessa crise, com este ambiente que nós estamos, inclusive político, agora sim, tem os antidemocráticos e os democráticos e os não sei o quê, para onde é que nós vamos? Quem é que lá de fora olha para o Brasil e diz, não, agora eu vou lá, vou construir uma usina de energia eólica, ou enfim, vou fazer vou entrar num processo de uma concessão, vou levar lá para abrir uma empresa. Ninguém vai fazer. A nossa crise econômica, Silvia, já desde 2013, com Black Blocs, Copa América, nos estádios, aquela história toda, ela é, na verdade, uma crise econômica. Se não me engano, era a Grécia que estava com aquele problema lá e tal. Mas ela ficou do tamanho que ficou por uma crise política. A crise política potencializou. Então, vinha tudo isso, aí era o impeachment, aí era o Temer, aí não sei o quê, né? E não parou a crise política. E nós continuamos tensionando todo mundo que queira vir investir. Aí vem a pandemia, né? Então, no Brasil, você tem um problema político pior, a crise econômica que é mundial, e não temos um cenário estável pela frente. E o próprio Paulo Guedes já disse, nós não vamos recuperar a economia com dinheiro público, nós precisamos de investidores, mas ninguém vai vir investir no Brasil com esse ambiente que nós mesmos estamos criando. É isso aí. Bom, acho que a gente entrou num tema que para mim está super interessante. Eu ficaria aqui o resto da live. Mas vamos continuar então aqui na nossa pauta. Esse é o tema que reflete em tudo que for econômico, viu? Eu tenho essa convicção. E o grande problema é esse PL, que na minha opinião é desastroso e que pode ser melhorado. Eu acho que ele tem uma intenção boa por trás dele. Ele pode ser votado hoje no Senado, assim, sem escolha de relator e tudo mais. E o que é pior, Silvia, foi votado simbolicamente. Né? Foi, eu acompanhei até tarde da noite aqui. Aí é complicado. Mas só para concluir essa etapa da insegurança, eu até fico pensando se o vírus para assistir televisão. Porque tem horas que tem tanta notícia política ruim que nem do vírus a gente lembra. Né? É verdade. Meu Deus do céu, cloroquina. A cloroquina nunca foi proibido. Toma quem quiser tomar, se o médico receitar, ponto, toca assim. Né? Ficamos aí, já tem 90 dias discutindo a cloroquina. Ela nunca foi proibida. Né? Aí a gente discutia o exame do Bolsonaro. Mas se era para entregar o exame depois, sei lá se ele está falso ou não, tenho dúvida, mas entrega logo, então. Né? Aí o Moro, agora, essa briga do Moro com o Bolsonaro, vídeo daqui, vídeo de lá. Pessoal, isso é perda de tempo. Esse não é o que o Brasil precisa. Se o Brasil quer passar mal para o resto da vida, vamos estimular isso aí. Né? O que nós temos que fazer é tocar o Brasil para frente, e uma trégua nesse momento é fundamental. Mas também não é a trégua lá do Flávio Dino, do Haddad, do Fernando Henrique, fazer um projeto comum. Eu não tenho projeto comum com esses caras. Agora, o comum que nós temos é uma sociedade que precisa paz política, né? É verdade. Bom, temos que ir para frente, né? Temos que ir para frente. Está todo mundo junto. Eu, pelo menos, não pretendo ir embora daqui, deputado. Então, isso aqui tem que ficar bom. Essas alturas não tem nem para onde ir também, porque o vírus anda por aí. Né? Pelo menos a gente eu até digo, né, Silvia, que a gente tem uma tarefa muito... Esses dias eu estava... O ano passado, fui num evento que estava o Alexandre Garcia, um jornalista, até fiz uma live com ele esses dias. E eu repito muito isso, porque ele disse lá, naquele evento, para encerrar a fala dele, que o sonho dele era trazer os japoneses todos morar no Brasil e levar todos os brasileiros morar no Japão e voltar dali um tempo para ver o que sobrou, né? E foi interessante porque as pessoas começaram a rir. Dá para imaginar que uns pensaram que os japoneses recuperaram o Brasil, o brasileiro quebrou o Japão, ou transformou o Japão numa grande produção agrícola. Aí ele disse assim, pare. Porque não tem como a gente pensar em nada. Né? Porque se depender de salvar o Brasil ou enterrar o Brasil, isso depende dos brasileiros. E o Japão dos japoneses, porque você não consegue trocar. Então, é isso que eu acho que nós não podemos perder tempo, porque os problemas do Brasil, neste momento, além do vírus, estão sendo criados por nós mesmos.
É isso aí. É isso aí. A gente tem que parar de brigar, né, deputado? E parar de sair para a rua fazer bobagem, né? Vamos ficar em casa, vamos ficar em casa. Eu ainda bem que não sei nem andar a cavalo, Silvio, porque se eu tivesse que sair para a rua de cavalo, eu não ia. Aí no sul isso é raro, hein, deputado? Eu não sei. Não tenho jeito. Uma vez eu fui andar num pônei, eu já tinha uns 15 anos de idade, e caí do outro lado. Aliás, eu já levei um tombo de um pônei e fui querer montar num pulo numa égua crioula que o meu irmão tinha e caí do outro lado também. Então, melhor eu não me... Filmou, pelo menos? Não, meu pai tem uma dessa que está filmada, é maravilhoso. Eu não filmei porque já faz bastante tempo, né? Se fosse hoje, já tinha viralizado. É isso. Bom, eu vou ler então alguns comentários aqui, tá bom? Primeiro do Fernando, ele está falando ainda lá do contrabando de defensivos. Ele diz que realmente, apesar das ações das autoridades policiais e de fiscalização agropecuária terem aumentado, também aumentou a criminalidade no campo. E que é preocupante a questão do convênio sem ICMS. Isso também aqui é polêmico. Essa questão do convênio 100 também, ela teve de novo prorrogação, né? E vamos ver como é que fica nesse acordo novo da Lei Candir. Eu até não parei para me ater nisso, foi uma boa lembrança, porque houve um acordo agora aí com os estados, né? E vamos ver que reflexo tem isso aí. Eu vou dar uma olhada nesse tema também. Bom, aqui eu tenho um abraço ao deputado Jerônimo do Nenê do Crepe, dizendo que o senhor está desempenhando um trabalho exemplar. Nosso vereador e capitão da Câmara, é? acompanha muito, né? Querido amigo. Aliás, tem muitos amigos aqui, viu, Silvia? Eu não vou... É uma delícia, né, deputado? É bom demais. Eu dou vontade de passar o dia aqui conversando, porque esse é o lado bom do ruim. O bom é que a gente fala mais com os amigos agora. Está aqui o Gabriel Colli, por exemplo, do nosso SINDAG, né? Fizemos uma... o Gabriel está aqui? Está aqui também. O Gabriel então, tem dado uma força. Com muitos amigos aqui que eu vou tomar liberdade daqui a pouco não citar, porque eu vou excluir alguns, né? Mas são muitos que estão nos acompanhando aqui. O Gabriel tem dado uma força enorme para nós da Think Brasil, divulgando as nossas lives. Eu quero agradecer aqui em público, inclusive. E agora, deixa eu fazer uma pergunta. Nos fala um pouco do trabalho de vocês. Eu acho que cabe nosso público aqui. Tá bom. Bom, a Think é um projeto que nasceu depois que eu saí do Sindiveg. Eu me juntei com o Bernardo Silva, eu não sei se você conhece ele. Ele era da área de biotecnologia, hoje ele trabalha bastante com fertilizantes. E nós decidimos... ele é pouco agro. A história dele no agro é recente. E nós montamos uma consultoria em relações governamentais, mas a gente quer pensar de forma estratégica. Então, é claro que tem uma venda de serviços e acompanhamento de processos legislativos e de movimentação no executivo e tudo mais, como as consultorias tradicionais, mas o nosso negócio é montar a estratégia para relacionamento não só entre empresas privadas e governo, mas também governo com instituições internacionais, então, por exemplo, com o Fórum Econômico Mundial, com a OMC, FAO e tudo mais, e também entre instituições. Então, o que a gente tenta fazer é o que a gente chama de diplomacia corporativa. É um trabalho que está muito no começo, nossa empresa ainda não fez um ano, e a gente viu essa necessidade de trazer para a internet, para essas lives, justamente nesse momento de pandemia em que a gente tem uma dificuldade de se relacionar mesmo, trazer essas discussões para a gente pensar nesse Brasil do futuro, justamente para que essas estratégias sejam mais em prol do Brasil, né? Que a gente olhe sempre para esse movimento. Sabe, Silvia, que esse trabalho que vocês fazem, até a pandemia, ele era muito presencial, né? Dependia muito de você estar lá e tal. Eu acho que aqui tem um novo desafio e até um novo nicho de mercado. Né? Esse dia eu estava conversando com o Antônio Marques, você conhece ele, também muito queridíssimo. Área, né? Nós fizemos uma reunião da Frente Parlamentar da Indústria Química aqui, né? E aí eu fiquei pensando, aqui a gente pode reunir mais, trazer mais conteúdo, vamos dizer assim, não vai substituir a presença física, porque, como eu disse, aquele contato lá ajuda a articular, mas vai potencializar aquilo. E para os nossos mandatos, eu acho que vai ter uma coisa bem positiva. Então eu quero uma audiência com o presidente da Anvisa, né? Nós estávamos falando de defensivos aqui. Tinha que marcar, avisar o pessoal,
às vezes iam 10 pessoas a Brasília, gastando 10 passagens, gastando hotel, né? Hoje eu vejo que a nossa rotina também, eu posso marcar, se é para falar com o prefeito de Porto Alegre, para que o prefeito tem que ir viajar lá, levar assessoria? Se o ministro vai me atender, ele me dá um horário, ele entra aqui e a gente resolve o problema de Porto Alegre por aqui, né? Então, nós vamos também ter esse trabalho que você e a Fink estão fazendo, ele vai ter uma potencialização também, porque vocês vão conseguir trazer mais conteúdos para nós. No meu ponto, para nós que eu digo é para quem convive com o trabalho que vocês fazem. E o número de contatos vai ser maior também, Silvia. Eu acho isso. Eu acho que tem uma outra questão que é muito favorável, que é a questão do compliance, né? Porque todas as vezes que a gente vai para Brasília, a gente se preocupa em sempre ter mais uma pessoa assistindo a conversa, ou de como é que isso, para onde isso vai, mas quando a gente faz no Zoom, ou no Instagram, ou qualquer outra plataforma, é possível deixar gravado, então não existe nenhuma possibilidade de conversas fora da onde deveriam ir, né? E eu queria fazer um elogio também. A gente tem falado da dificuldade de toda essa questão virtual no Congresso, mas nesse trabalho de acompanhamento de PL, o que eu tenho sentido é uma maior disponibilidade dos deputados, principalmente senadores. Eu acho que é um pouco mais difícil, até por causa da tecnologia, mas todos os deputados que a gente precisou falar nesse período de pandemia, o acesso é muito fácil, muito rápido, via WhatsApp, todos muito disponíveis, os assessores querendo nos atender. Então, assim, tem o lado bom também, sabe? Porque a gente já cansou de ficar no sofazinho ali de gabinete esperando a sessão terminar, tudo mais, que é normal, mas as coisas estão muito mais fáceis. E tem dois lados. Um que é a objetividade. O meu pessoal do gabinete, pô, mas tu tem reunião com o ministro hoje de tarde, eu não sabia. Aí também você encurta o caminho, né? Porque se eu combino contigo, até que eu mande para o gabinete, eu já fiz a minha planilhinha aqui, ó. Porque nada é melhor que um papelzinho, tá? Bota aqui, eu já fico... Esse é o lado bom, você encurta o caminho. E nós fomos falar na hora que combinamos. Você não precisou chegar antes, não vai tomar chá de banco para depois. Claro, aí vem o lado ruim. Eu estou desde as 9h30 em reunião. Antes disso, como eu disse, eu fiz a tarefa de casa. Então, hoje eu não atendi ninguém. Só reunião. Fiz uma reunião com 100 pessoas, não era maior agora de manhã, porque eu teria que fazer um webinar. Eu fiz aí no Zoom, tinha 100 pessoas. Daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa para comer. Então, eu imagino que eu vou, 2h30, eu vou pegar o WhatsApp, vai estar lotado, né? Então, o que eu tenho sofrido fisicamente, Silvia, é o sono mesmo, sabe? Não tem fim de semana, não tem horário, não café tem... o dia inteiro, né? Então, chega na hora de dormir, não dorme. Isso eu estou um pouco... Há 3 noites atrás, de quinta para sexta, eu fui dormir às 6 horas da manhã. Fiquei no sofá da sala, baixei para 190 mensagens, minhas 1000 e poucas, né? Só que quando foi 9 horas eu já tive que acordar, tinha entrevista. E quando o povo acordou, já mandaram de volta as mensagens, tudo já está indo umas 400 de novo. Então, esse é o único lado ruim, né? Porque no gabinete você tem essa estrutura que te dá suporte. Aqui não adianta querer envolver o gabinete. Tem muita coisa que eu virei um gabinete aqui. Claro que tem um suporte e tal, mas hoje mesmo, quando eu fiz a reunião da equipe, eu vi lá o meu jornalista, o Vinícius, que cuida desse contato de rede social, e um pouco a Silvana, por causa dos e-mails. O gabinete mesmo está se adequando, né? Nós, por exemplo, temos assessores no interior. Hoje, nesse formato, o assessor do interior, sinceramente, nós vamos ter que rever isso. E essa revisão também é redução de custos. Você sabe, até a segunda da outra semana, uma semana atrás, sabe quanto custou a menos o meu mandato este ano comparado com o ano passado? Agora já é mais. Porque todo dia... R$82 mil. Você multiplica R$82 mil, não sei quanto cada um economizou, mas tranquilo. Claro, 50 mil, foi 513. Imagina o volume de dinheiro. E aí tem um outro lado. Eu teria que ir lá, Coronel Bicaco, muito bem. Mas só que está o Fernando Manjabosco aqui conosco. Teria que ir lá onde o Pinzeta, lá em Paraí, está também aqui conosco. Só o tempo de eu ir até lá, Bicaco é mais longe que Paraí, mas eu perdi na pior das hipóteses 3 horas ou 5. Eu não produzi nada nesse tempo.
Eu não produzi É um nada. dia inteiro. Para É um dia chegar lá e inteiro. falar com 4 ou 5 pessoas, às vezes uma reunião um pouco maior, pode ser, mas Uhum. que só eles ali vão ficar sabendo que eu tive, porque a não ser que alguém tire uma foto, bota no Instagram. Aqui eu produzo mais, né? É claro que na política nada substitui o contato, volto a dizer, você ir lá, tem um evento, né? Mas que mudou, mudou. Então nós vamos ter que nos adaptar aí, mas vamos tocando essa vida aí. É isso aí. Eu vou tentar ler mais alguns comentários aqui. O Ibiapaba está mandando parabéns. Querido amigo Ibiapaba Neto. Acho que ele tem críticas às nossas bebidas aqui, deputado. Então eu só digo que ele mande sucos de laranja. Você tá que nem o Bruno e Marrone, viu? Você não, eu não sei se isso aí é vinho ou é café. O meu é café, tá aqui. O meu é chá. Ah, é chá. Eu não sou muito adepta ao café, então o meu chá é cheio de cafeína aqui para aguentar o dia. E, bom, o Léo da ProSoja, que está sempre aqui nos acompanhando, obrigada, Léo. Ele pergunta aí o projeto da Ana Amélia para que faça valer o MCR. Se os bancos fizessem as negociações conforme o MCR estabeleceu, muitos problemas teriam reduzido. Desculpa, o que é MCR? Manual de Crédito Rural. Ah, obrigada. Não estou acompanhando esse tema. Eu também não estou acompanhando ele, mas que não tenho dúvida, Silvia. O Manual de Crédito Rural precisa de uma atualização urgente, ele precisa. Eu, inclusive, estou lá, Léo, com um pedido de uma comissão externa. Agora não vai andar, né? Por causa da pandemia, mas de uma comissão externa para justamente tratarmos desta atualização do Manual de Crédito, porque tá bem complicado, por ser bastante antigo e alguma necessidade de atualização das demandas. Beleza. Bom, a Lara aqui pergunta, o agro continua sustentando o Brasil mesmo na pandemia. O senhor acha que vai mudar e melhorar a relação dos parlamentares com os produtores após essa crise? Eu não sei o que ela quer dizer com isso. Eu, graças a Deus, tenho uma afinidade perfeita com os produtores. Agora, que eu não tenho dúvida que o agro é importante para o Brasil, mas que o produtor não está tendo renda, isso é uma realidade. Eu já vinha dizendo isso antes, né? Eu fiz a comissão do endividamento externo em 2018, quando era um problema pontual do café, do arroz, do leite. Agora está pior, né? Nós abrimos mercado, mas a renda não existe. E aí a perda do mercado interno também é um problema, né, Silvia? Se nós não tivermos uma política pública para tratar do endividamento do setor, é muito problemático isso. O agro continua salvando o Brasil, mas o produtor vai morrendo no meio do caminho. Eu preciso dar meu testemunho aqui para a Lara com relação ao agro e os parlamentares, né? Eu sempre trabalhei com agro, eu acho que os parlamentares são muito sensíveis às questões do agro, acho que a bancada ruralista é muito forte, muito grande, tem uma conexão aí, porque muitos deputados são produtores rurais, então eles entendem perfeitamente as dificuldades. Onde eu acho que tem uma grande desconexão é entre a sociedade mesmo e o agro. A sociedade não entende da onde vem aquilo que ela come e a importância do produtor. Ela entende, mas às vezes tem um pouquinho de ciúmes, assim. O produtor comprou uma caminhonete nova, estão tudo rico, tem apoio do governo. Não é isso aí, né? Respeita, reconhece, mas aí parece que o agro é assim o filhinho de papai, né? Vamos dizer assim. E não é a realidade. E da bancada agropecuária, eu também reconheço, há um trabalho muito grande de muitos deputados. Mais parte, Silvia, já desde o ano passado, retrasado, eu não integro mais a bancada ruralista. Por causa do Fundo Rural, né? Ruralista, eu saí porque eu não tenho afinidade com a agenda da bancada. Aquilo que a bancada tem dado prioridade, eu não encontro. Quer dizer, é importante, sim, mas não é a prioridade do produtor. E eu sempre tentei levar os temas lá para a bancada para priorizá-los, eles não entravam, que é o tema da renda, a gente teve lutas aí do questão do Fundo Rural e outras coisas, nunca foi priorizado. Então, eu não integro mais a bancada. Mas eu reconheço que há colegas que trabalham muito, mesmo que eu não concorde com a forma que eles trabalham.
Uhum. Eu estou dizendo numa conexão com o rural, né? Independente do senhor estar ou não na frente parlamentar de agropecuária, o senhor tem essa conexão com o agro, assim como todos eles têm. Isso. E é grande o número. Só quis relacionar aqui porque eu acho que a pauta do agro está equivocada, né, no meu ponto de vista. Não adianta o produtor produzir, não ter renda. E quando dá uma quebra, como aqui no Rio Grande do Sul, vira dívida, né? E você vai punindo o produtor. Então, para que ele trabalha? Para morrer na praia? Né? Eu acho que é isso. E, às vezes, eu não quero um Estado que faça o produtor ganhar. Agora, eu não quero o Estado que faça o produtor perder. E o custo Brasil hoje faz o produtor perder. Uhum. Bom, o G. Malisca, ele fez vários comentários aqui. Primeiro, ele fala que o serviço público é terrível não só na saúde, como nas empresas estatais. Aí podemos falar um pouco de privatização. Perdemos aqui o deputado, eu vou tentar colocar ele de volta, rapidinho. Acho que ele caiu mesmo. Aqui, vamos de novo. Oi. Tivemos um probleminha. Não sei se você ouviu o que eu falei. Não. Acho que vai terminar o tempo aqui da... A gente tem mais 7 minutos. Pois é, passou o tempo. Eu falei, a conversa é boa, a gente nem percebe, né? Eu vou... Então, assim, olha, a gente tem muitos outros comentários aqui, várias pessoas parabenizando, que delícia, obrigada. Ângela Fachinello dizendo que o senhor tem sido um exemplo no uso das redes sociais e de contato com a base, sendo um elo extremamente importante com informações de qualidade. A Ângela o Diogo da Andave está aqui dizendo que o agro é o único setor da economia com crescimento na pandemia. Diogo, e o pessoal aqui também. O pessoal aqui todo parabenizando, diz que foi um break geral aqui, que o Instagram saiu um pouco do ar. Vamos ver se não vai prejudicar salvar a nossa live depois, né? Pois é. Mas, deputado, então, esses 5 minutos finais aqui, eu vou deixar mais para o senhor dar um último recado e aí a gente fecha. O meu recado que eu posso passar, Silvia, eu sempre procuro nas lives que faço deixar uma expectativa positiva, porque o difícil está aí, né? Eu só torço para que a gente não torne mais difícil o posterior a isso. Então, a nós cabe justamente trazer informação. Essa questão da rede social, basta ver a discussão de fake news e tudo isso, né? Nós temos que fazer isso. Todos que nos seguem, eu, você, quanto mais nós conversarmos, criando uma sinergia, uma onda de pautas positivas, de enfrentamento, eu não preciso brigar com o Bolsonaro para dizer o que eu acho que ele está errado. Aí eu não ajudo o Brasil. Então, nós temos que dizer, isso não está certo, aquilo está errado. Eu acho que é isso que nós temos o papel de discutirmos. E o teu trabalho, eu te conheço já há bastante tempo, agora nessa nova empresa que você está montando, né, é um papel também de um novo formato, né? E eu tenho certeza que aqueles que não conhecem o dia a dia do Congresso não sabem, mas a gente que está lá, um suporte que vocês nos dão, quanta lei errada ou boa eu não aprovei ou eu aprovei porque tive um suporte de gente como você, né? Que tem conhecimento, tem conteúdo, isso nos ajuda, porque as nossas assessorias, infelizmente, elas viraram assessorias políticas. Eu tenho lá um advogado para cuidar da parte legislativa, mas muitos colegas não têm ninguém, né? Porque virou tudo assessoria política. Então, e ele nem pode ser especialista em tudo, né, deputado? O seu assessor legislativo não vai entender de todos os ramos do direito. Vai parecer estranho o deputado não lembrar o número de um projeto de lei, mas não tem como lembrar, né? E aquilo às vezes entra lá na última hora.
Então, a gente fica muito feliz e eu agradeço realmente o convite para estar aqui contigo e sempre que for necessário eu puder ajudar, pode me convidar. Deputado, contamos muito com o senhor. Estamos acompanhando de perto essa questão da recuperação judicial. Em algum momento a gente vai voltar a falar sobre o produtor rural, eu não tenho a menor dúvida. E aí espero trazer o senhor aqui de novo ou em outras plataformas para a gente discutir o tema. Com toda certeza. E uma ótima semana a você e a todos que estão aqui nos acompanhando. Obrigada, um beijo para suas meninas aí, que Ela continuem saiu, bebendo eu muito estou leite. sozinho em casa aqui. Agora, olha só, tocou o interfone, tocou o telefone, eu não pude atender. A minha comadre, minha vizinha ali, ela e o Arthur já vieram lá na cozinha, já pegaram não sei o quê. Eu prometi hoje que eu ia pôr em dia minhas pautas, e aí elas saíram para dar uma volta dentro do carro, sem sair do carro, né? Para eu poder ter um tempo aqui para fazer barulho sozinho em casa. É isso aí, os meus meninos estão trancados lá no quarto. Já vou liberá-los também. Isso aí. Um abraço, obrigada a todos. E a gente vai subir essa live para o canal do YouTube da Think Brasil. Eu espero vocês lá. Foi um prazer muito grande revê-la e bater esse papo maravilhoso aqui. Prazer é meu, deputado. Sempre bem-vindo.